Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Atenção, senhores espectadores, muito boa tarde. A partir deste momento, o Movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma missão especial do telejornal, para o qual pedimos a vossa máxima atenção. Vamos passar a emissão para o Largo do Carmo, onde o nosso repórter acompanha as movimentações da cuna do Capitão Salgueiro Maia. O Capitão Maia manda que as forças apontem para o edifício. Há pouco fez um ultimato a dizer que se não sair o coronel mensageiro, será destruído o quartel. Vai entrar neste momento no quartel de Carmo a viatura que tem como nome de batismo Bula. Perguntaremos... Desculpe, tecnicamente que carro é este? Este é uma viatura anfíbia Chaimite. Noutro ponto de reportagem, algo de importante está para acontecer. É a libertação dos presos políticos da prisão de Caxias. É para lá que vamos. Completamente por estar em liberdade. Mais tarde. Já esteve há quanto tempo estava cá preso? 5 meses. Há 5 meses. Já para Ditas subversivas. A sua família espera o consulteiro. Esperam-me aí fora. Vai ser uma alegria consulteiro Sofremos cá muitíssimo. O que é que eles fizeram? Torturas, espancamento. Bem aleijado. Oh, meu amigo, pá. Viva, pá. Então, oh, pá, sempre, porra. Fixe aqui, pá. Firme sempre. Para a televisão portuguesa, diga-me o que é que sente. Acordai, raios e tufões, que dormis no ar, e as multidões vindo incendiar de astros e canções, as pedras e o mar, o mundo e os corações. Este mar sem cais, nem luz de faróis, e acordai depois das lutas finais, os nossos heróis que dormem nos covais. Muito boa tarde. Em nome da Associação de Antigos Alunos do Liceu Nacional de Lamego, Liceu Latino Coelho, saúdo calorosamente todos quantos se encontram neste auditório, agradecendo desde já à direção do Agrupamento de Escolas Latino Coelho o convite que mais uma vez dirigiu à Associação de Antigos Alunos no sentido da nossa participação ativa na celebração dos 41 anos sobre a Revolução do 25 de Abril de 1974, integrando esta ação cultural e celebrativa no conjunto das restantes atividades extracurriculares alusíveis à efeméride que hoje festejamos, as quais a direção desta escola decidiu levar a efeito. O nosso muito obrigado. Também podem bater. A história deu-nos o privilégio de pertencermos a uma cidade onde grandes acontecimentos e grandes homens deixaram nela a sua marca, que o tempo não apagou, antes os aviva e rejuvenesce.
mantendo-nos unidos à nossa origem como gente de uma terra que sempre se afirmou pela vontade de ser livre. Para nos falar dessa palavra que num tempo de servidão foi tantas vezes violada, vos apresento o orador desta sessão evocativa do Dia da Liberdade. Alguém que soube dizer não e que hoje nos vai dar o seu testemunho pessoal de como esperou por aquela madrugada que lhe trouxe o dia inicial inteiro e limpo. Tenho a honra de vos apresentar o antigo aluno deste liceu, o jovem antifascista, o homem do direito, ex-deputado, ex-vice-presidente da Câmara Municipal de Lamego e da Assembleia Municipal e atualmente um consagrado escritor. Para todos vós vai falar o excelentíssimo Sr. Dr. Joaquim Sarmento. Muito boa tarde. Quero saudar de maneira especial os membros que estão aqui, as personalidades que estão aqui ao meu lado na mesa. Começar pelo Sr. Diretor do agrupamento, o Sr. Professor Martins, meu amigo Humberto, membro da Associação de Antigos Alunos. Está certo? Muito bem. O professor João Paulo Fonseca. Professor João Fonseca. Seus professores, meus queridos alunos, estudantes do Liceu e outros que se encontrem aqui nesta iniciativa, eu vou falar sobre a liberdade, que é uma palavra mágica. É uma intervenção simples, como simples é realmente o coração dos homens que gostam da liberdade. Tinha 22 anos quando aconteceu o 25 de Abril. Por conseguinte, os anos mais luminosos da minha juventude vivi-os em regime ditatorial. Para quem tem menos de 40 anos, viveu sempre em regime de liberdade. A maioria dos presentes encontra-se, felizmente, nessa situação etária. E a miudade das vezes ignora ou esquece de que a liberdade que temos teve que ser conquistada. É sobre a liberdade que vos vou falar, cumprindo um pedido que a Associação dos Antigos Alunos me fez. É um desafio difícil, mas que aceitei com gosto. Como há uns anos escrevi, liberdade é uma palavra mágica que tem sido objeto das mais profundas especulações filosóficas. Não irei por esses atalhos reflexivos. Serei ao povoado do conceito da liberdade enquanto instrumento de livre escolha dos cidadãos. A liberdade desdobra-se em múltiplas facetas e diversas matizes. Só uma sociedade democrática garante as liberdades essenciais: a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação, a liberdade partidária, eleições livres e outras. Nenhuma destas liberdades estará assegurada pelo antigo regime, pelo regime anterior ao 25 de Abril, também apelidado de Estado Novo, que oprimiu o povo português durante 48 anos, a moderação de quem lhe fizesse frente com as polícias e cadeias políticas, com a censura e com o exílio. Não havia um Estado de Direito, havia quem estivesse acima da lei. O Estado português era um Estado autoritário que se impunha aos cidadãos não pela força da razão, mas pela razão da força. Não havia democracia. Todas as classes sociais, principalmente as classes trabalhadoras que trabalhavam nas cinturas industriais de Lisboa, Setúbal, Porto e outros centros operários, sofriam as agruras da repressão. O direito à greve e à liberdade sindical não estavam autorizados. As eleições para as legislativas e presidenciais eram uma mascarada que o Dr. Salazar e seus sequazes marcavam para inglês ver, e os fantasmas democráticos eram de tal forma um pesadelo para o ditador que este acabou com o sufrágio direto para a eleição do Presidente da República. As eleições presidenciais de 1958, disputadas entre Américo Tomás e Humberto Delgado, foram as últimas com base no voto direto e pessoal. O
furacão delgado assustaram o regime. Não há liberdade sem democracia e não há democracia sem liberdade. Não havia, consequentemente, pluralismo partidário. O regime assentava na existência de um partido único. Era a União Nacional, assim designada primeiramente, passando mais tarde a ser designada a Ação Nacional Popular. O século XX foi dos séculos mais violentos da história, marcado por duas grandes guerras sangrentas, a primeira de 1916 a 1919 e a segunda de 1939 a 1946. Foi um século de violência, mas ao mesmo tempo um século de defesa e conquista da liberdade. Nos dois conflitos venceu a causa da liberdade contra a barbárie, mas nem o facto dos aliados terem vencido a guerra criou condições para a democratização de Portugal. Salazar manteve-se por isso no poder e a oposição mostrou-se incapaz de destronar a ditadura. O Partido Comunista era, dentro das fações da oposição ao regime, o partido mais combativo e organizado, mas remetido à clandestinidade, exercia a sua influência apenas nos meios operários e estudantis, e a relação dos comunistas com o resto da oposição era muito frágil, para não dizer turbulenta, devendo-se tal ao facto do PCP se assumir como satélite político e doutrinário em relação à URSS, que dificultava a unidade da ação no combate ao despotismo do ex-seminarista de Santa Comba. Qual era a coerência dos comunistas ao defenderem com estoicismo e heroísmo a liberdade? Nas cadeias, com um grande heroísmo, sem dúvida, mas que coerência era essa para os portugueses se sufragavam a repressão que se abatia no regime soviético nos países de leste, que tinha no Gulag o exemplo mais perverso da sua política totalitária? A cortina de ferro ou o muro de Berlim separava dois mundos na prática antagónicos na concepção da liberdade. Não há tempo para uma abordagem mais profunda, a qual implicaria uma distinção sólida entre liberdades formais e liberdades substanciais ou práticas. Diremos apenas que as teorias marxistas-leninistas incendiaram as universidades portuguesas nas décadas de 60 e 70 e catapultaram os jovens para um combate cerrado à política colonial portuguesa. Portugal travava uma guerra de guerrilha contra os movimentos de libertação africanos que em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau lutavam ferozmente pela independência destas colónias. Portugal encontrava-se há muito isolado na comunidade internacional que concernia ao direito à autodeterminação dos povos. Salazar e o seu sucessor Marcelo Caetano não tiveram a lucidez de descortinar que a guerra travada com os guerrilheiros que alcunhavam de terroristas nunca poderia ser ganha do ponto de vista bélico. A guerra só tinha uma saída política. A guerra colonial minou interna e externamente o regime. Portugal não tinha apoios na comunidade internacional. Era constantemente condenado nos fóruns internacionais. Não tinha recursos para sustentar a guerra e a oposição ao regime tinha agora uma parte significativa da Igreja como aliada. Muitos padres e leigos eram agora, na segunda metade da década de 70, opositores ao regime. A morte de Salazar, ao contrário do que muitos oposicionistas vaticinavam, não esgotou o regime. Marcelo Caetano mudou os nomes de algumas instituições, mas substancialmente não mudou nada. O aparelho repressivo manteve-se inalterável, e a não ser capaz de se descolar dos ultras do regime na resolução da Guerra de Ultramar, Caetano construiu a sua própria sepultura. Em 1974 estavam criadas as condições objetivas e subjetivas para a queda do regime. Eu era nesse ano aluno de 4º ano da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Participei em algumas manifestações de oposição ao regime que denominávamos de fascista e nos últimos meses da vigência da ditadura. As entradas dos alunos da minha faculdade eram fiscalizados por indivíduos alheios à vida da instituição, impressionantemente corpulentos, e que nós designávamos por isso mesmo de gorilas. As minhas referências, a minha ideologia, as minhas utopias não se compaginavam com os valores da ditadura, baseadas no autoritarismo, Master Dixit, na obediência cega e obstinada, desprovida de espírito crítico e, sobretudo, pela ausência da liberdade, sem a qual não é possível salvaguardar a plenitude da dignidade humana. Por isso vivi intensamente a Revolução de 25 de Abril de 1964.
Vivi euforicamente a conquista da liberdade. Se foi difícil a conquista da liberdade, mais difícil ainda foi mantê-la. Abril foi, por conseguinte, a passadeira vermelha por onde se soltaram todos os roxinóis da liberdade. Os primeiros dias que seguiram ao golpe militar foram inebriantes. As imagens televisivas mostravam a sair das cadeias muitos rostos que eram ícones da oposição. Os comboios e aviões se colocavam na pátria de Camões. Muitos exilados, destacando-se pelo seu mediatismo, Álvaro Cunhal e Mário Soares, líderes dos partidos comunista e socialista, respectivamente. As pessoas iam perdendo paulatinamente o medo, expressando-se de múltiplas formas, e a manifestação do 1º de maio em Lisboa foi mesmo empolgante pela quantidade. Deviam estar cerca de 1 milhão de cidadãos na rua a gritar pela liberdade. Quiçá nunca mais repetida, de portugueses que tinham saído à rua e pela intensidade da sua alegria numa espécie de bodas de Canaã. O povo saiu à rua encantado com a magia da liberdade. Mas passado pouco tempo, alguns militares e também alguns civis passaram a querer assumir-se como donos da revolução sem consultar o povo. Vamos ser objetivos na nossa análise. Ao povo português colocavam-se 2 opções fundamentais. A primeira era convocar eleições livres e democráticas e apurar qual o sistema político que o queria institucionalizar. E a segunda era prosseguir o processo revolucionário em ordem à implantação do chamado socialismo. Apesar das primeiras eleições livres disputadas em 25 de abril de 1975 sufragarem com uma participação fantástica de 93% de eleitores, a vontade e o ideário das correntes da social-democracia e do socialismo democrático, tal não coibiu os militares revolucionários, em aliança com os partidos de esquerda e extrema-esquerda, de reivindicarem a legitimidade revolucionária para imporem um novo modelo social e político que garantisse uma sociedade igualitária, sem amos e sem senhores. Eu, um jovem de 22 anos, vivi intensamente esse duelo e cedo verifiquei que nem a democracia de Soares me convencia, nem muito menos o socialismo de Cunhal. Rapidamente constatei que as minhas utopias transformadoras não cabiam nesta revolução. A lei do mais forte e o poder das armas determinaram, em 25 de novembro, o rumo do processo revolucionário. Foi a saída democrática possível. A festa, naturalmente, não podia continuar sempre, tinha que acabar um dia, mas reconhecendo que esta foi a grande revolução dos nossos tempos. Foi institucionalizada a democracia representativa no 25 de novembro, mas passados 40 anos vivemos num quadro de evidentes e gritantes desigualdades sociais, num ciclópico desemprego, num retorno à imigração, incluindo os jovens cada vez mais órfãos do futuro, num tempo de declínio de intelectuais e empobrecimento das classes médias, num tempo assustadoramente inseguro e violento, num tempo de ódios fundamentalistas que colocam em perigo a liberdade. Mesmo assim, foi bom e importante termos vivido com amor e compaixão a liberdade. Na liberdade assenta a grandeza do nosso espírito. Ser livre é existir. Ser livre é amar apaixonadamente a vida. Muito obrigado. Sr. Joaquim Sarmento, mais uma vez reitero os agradecimentos que fiz inicialmente pela sua presença. Depois desta belíssima aula de História por alguém que foi protagonista da história, é uma mais-valia para a nossa cidade e para vocês, jovens, terem aqui à vossa frente alguém que lutou pela liberdade. A liberdade que vocês hoje usam e que vos dá a vocês a possibilidade de tomarem os destinos de Portugal, da vossa nação, do vosso país, nas vossas mãos. Foi por isso que homens como o Sr. Dr. Sarmento lutaram para que vocês, jovens, hoje, alegres pela vida,
tenham sempre um futuro risonho, sem medo, sem censura, ao longo da vossa vida. A isto e ao professor Sarmento lhe devemos. Peço-vos mais uma salva de palmas, que é bem merecido. A poetisa Natália Correia, que infelizmente já não está entre nós, no seu timbre firme como a ilha açoriana onde nasceu, disse aos inquisidores do tribunal que a julgavam: senhores jurados, sou um poeta com a paciência dos versos a viver dentro de mim. E é com um fado cantado em tom sereno e de verso tropical que traz dentro de si que vos apresento o primeiro cantor de hoje, o antigo e jovem aluno David Rodrigues. Muito obrigado. Oh, musa do meu fado, oh, minha mãe gentil, te deixo consternado no 1º de Abril. Mas não sejas tão ingrata, não esqueças quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal, com avencas na cantiga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. E a linda mulata, com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo, e o rio Amazonas que corre traz os montes e numa pururoca deságua no Tejo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Muito obrigado. É um gosto estar aqui no Liceu, em colaboração com os antigos alunos, nestas comemorações do... Não ouviram nada do que eu disse, pois não? Estava a dizer que é um gosto estar aqui no Liceu, em colaboração com os antigos alunos, nesta celebração do 25 de Abril. Muito obrigado, um bem-aja e viva o nosso Liceu. Hein? Muito obrigado, David.
Dizia Jorge de Sena: não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. E dizia-o no seu país de exílio. Mas hoje aqui a liberdade tem cor. A cor de palavras ditas sem medo e sem censura, na voz de Manuela Vaquero. Boa tarde a todos. Livre, livre, só o pensamento. Livre. Livre não sou, porque livre é a luz. Luzes. Luzes soltas na escuridão. Livre, livre não sou, porque livre é o vento. Soprando, soprando, ondeando a seara, cuja espiga dará pão. Livre, livre não sou, porque livres são as águas do mar. Marulhando, marulhando, desfazendo a rocha em branca areia. Livre, livre não sou, porque livres são os pássaros, voando, voando, planando, viagens efêmeras no firmamento sem fim. Livre, livre não sou, porque livre é a palavra, escrita, proferida, gritada, labirintos de metáforas rasgadas. Livre, livre não sou, porque livre é o tempo, finito, infinito, misterioso. Só a sombria morte o destrói. Livre, livre já sou, livre sempre serei, livre no pensamento, do futuro, do passado e do presente. Muito obrigado, Sr. Doutor. Portugal, país de marinheiros, epíteto consagrado pelos novos mundos que damos ao mundo, mas também um país de dura faina e pescadores destemidos, homens livres perante um mar de ondas traiçoeiras, que Almeida Garrett tão bem retratou num poema que o lápis azul do censor não permitia que fosse cantado, mas que hoje aqui a Inês Cabral nos vai deliciar com a liberdade que uma barca bela lhe traz na voz. Pescador da barca bela, onde vais pescar com ela, que é tão bela, ó pescador, que é tão bela, ó pescador. Pescador da barca bela, onde vais pescar com ela, que é tão bela, ó pescador, que é tão bela, ó pescador. Não vês que a última estrela no céu nublado se vela? Colhe a vela, ó pescador, colhe a vela, ó pescador. Deita ao lanço com cautela, que a sereia canta bela, mas cautela, ó pescador, mas cautela, ó pescador. Que dá um lanço com cautela, que a sereia canta bela, mas cautela, ó pescador, mas cautela, ó pescador. Não se enreda a rede nela, que perdido é remo e vela, só de vê-la, ó pescador, só de vê-la, ó pescador. Pescador da barca bela, quem é tempo foge dela,
Foge dela, ó pescador, foge dela, ó pescador, pescador da barca bela, é tempo, foge dela, ó pescador, foge dela, ó pescador. Obrigada. Obrigado, Inês. Torga, poeta doriense da outra margem, conhecedor das agruras do cavador de sol a sol, servo da enxada e dos socálculos da vinha, atento às preces dessas máquinas humanas, dizia em verso nessa que era uma espécie de Pai Nosso alternativo: liberdade que estais em mim, santificado seja o vosso nome, ar livre que ninguém canta com a corda na garganta. Como que reclamando esse direito de ser livre, um direito inerente à dignidade de ser pessoa, digna de ser escutada e refletida, ouçamos o que tem para nos dizer a voz feminina, livre e autorizada, da excelentíssima senhora doutora Hermínia Quintela. Peço desculpa da modéstia da minha inspiração. Isto foi um poema de encomenda. E sabem que as encomendas, às vezes, sofrem um desgaste pelo caminho. De maneira que foi numa altura em que tenho muitas coisas na cabeça para fazer e, portanto, mais uma vez, peço desculpa se ficam desiludidos com aquilo que vou dizer, que é uma coisa bastante curta. Digamos que é uma súmula dos antecedentes do 25 de Abril. Uma ânsia de viver, desculpem, uma ânsia de vencer, uma sede de poder e um desejo profundo de dominar todo o mundo. Um país, um continente, a humanidade de mente, uma imensa multidão em total escravidão. Inquisição, holocausto, o ser humano já exausto. Armas, tanques e soldados, conflitos prolongados, as denúncias, a prisão, mais outra revolução. Liberdade é só intento nas asas do pensamento. E eis que um pequeno país corta o mal pela raiz. Bastou um grupo de bravos trocar o peso das armas pela leveza dos escravos. Muito obrigado, Sr. Doutor. Poucas revoluções se podem orgulhar de ter como símbolo uma flor e logo um cravo vermelho. Só nós. E num sublime retrato poético, captado pelo dom inspirativo e livre de Manuel Alegre, é-nos dado a conhecer o corajoso cavaleiro de Santarém que veio dar outro rosto ao rosto da cidade, trazendo a espada e a flor da liberdade. A liberdade que Salgueiro Maia nos deu, e nesta Praça da Canção, o Filipe Marado diz que a liberdade está a passar por aqui. Aprenda a nadar, companheiro. Aprenda a nadar, companheiro, que a maré se vai levantar, que a maré se vai levantar. Que a liberdade está a passar por aqui, que a liberdade está a passar por aqui, que a liberdade está a passar por aqui,
que a liberdade está a passar por aqui. Maré alta, maré alta, maré alta. Aprenda a nadar, companheiro, aprenda a nadar, companheiro, que a maré vai se levantar, que a maré se vai levantar. Que a liberdade está a passar por aqui, 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 que a liberdade está a passar por aqui. Aprenda a nadar, companheiro, aprenda a nadar, companheiro, que a maré vai se levantar, que a maré se vai levantar. Que a liberdade está a passar por aqui, a liberdade está a passar por aqui, a liberdade está a passar por aqui, a liberdade está a passar por aqui. Obrigado, Filipe. Vir à cidade pela primeira vez seria para muitas crianças apenas quando precisassem de fazer o exame da 4ª classe. Ou até mais tarde, no dia das sortes, onde teriam a sua primeira consulta médica. Havia todo um mundo que para muitos miúdos lhes estava vedado ao conhecimento. Depois houve um tempo mais generoso, onde alguns tiveram o raro privilégio que os seus pais nunca tiveram, de ir ver o mar. Esse lugar misterioso e ao mesmo tempo apetecível, de sentir o cheiro da sua maresia e a umidade da sua areia. Ir ver o mar. Uma odisseia que o antigo aluno, Dr. Fausto Marsol, apenas ausente desta cerimónia por razões de saúde, mas que fez questão de nos enviar um conto, naquilo que para muitos alunos em dia de excursão seria o seu primeiro dia de liberdade. Conhecermos as emoções dessa aventura inesquecível, acontecida em tempo de ditadura, ouçamos a leitura desse conto, magistralmente lido pela Lissandra. Boa tarde. A ver o mar. Manhã cedo. O sol, tímido, tão só espreitava por entre o verde de ramos vestidos de primavera. E o tempo não aquecera muito. 7 horas, em números de romanos, marcavam os ponteiros do relógio da Torre da Sé. O sino, grande de bronze, vibrava ainda espalhando o eco pela cidade. E, como os galos em noites frias, Almacave, Chagas, Desterro, Espírito Santo, Remédios, Santa Cruz, São Francisco replicavam, enchendo o ar de badaladas. Da igreja partia a voz do comando do tempo. 7 horas, hora de quase saída da excursão anual de ir ver o mar. O mar azul, pálido do livro de leitura. O mar português, orgulho da pátria. O mar de partidas, de descobertas, de memórias. O mar heroico, épico, em oferta bondosa aos carecidos, que uns, quantos mais, aproveitavam também. O mar de ilusões, sonhado, discutido, invejado. O mar que dava importância. Eu já vi o mar. Bem, antes do sino menor ter sequer podido anunciar o primeiro quarto, e já o grupo estava completo. Outro quarto faltava, porém, para que a partida se desse. Espalhadas entre as escadas do edifício da Escola Nova e o empedrado artístico albinegro de uma das alas do Jardim Central, junto às fontes, que os locais insistiam em chamar de taças. Famílias inteiras aguardavam. A meio, o objeto de atração das atenções, a caravela moderna daquela outra aventura, reluzia limpa no seu verde encarnado, esperando, de bojo aberto, estacionada na direção contrária à cotumaria. Assim o determinava a obrigatoriedade dos sentidos.
Sobre a escadaria, em plano superior, junto às professoras e às contínuas, as mães das poucas crianças com posses que faziam também o passeio transmitiam-lhes as últimas recomendações. Do outro lado, no silêncio do respeito sob o chilrar matinal dos pardais, os olhos baixos das famílias inteiras. Pelo chão, merendas em ceiras de verga castanho-outono assinaladas com cartões recortados de caixas de sapatos presos com nagalhos, ou sacos de lona e pequenas malitas de cartão, com proteções e ferragens brilhantes de lata. A separação era um hábito arraigado. Numerosos eram os do jardim, muitos vindos de longe, a pé, desde os lugarejos e as quintas que circundavam a cidade. Mas ninguém queria faltar à despedida, como ninguém faltaria às outras 7 horas, ao regresso, à chegada, à emoção do fim de tarde, depois da longa espera, ao momento da confirmação. Então, viste o mar? Aquele mar português que quase ninguém enxergara, e ouviam então descrições grandes de beleza, enormes de imaginação, em palavras simples, de vocabulário pobre, que o sentimento coloria de tons quentes. À meia em ponto, guardadas as merendas, feita a chamada, fechadas as portas, o autocarro com as cores da bandeira do país e as letras EAVT, desenhadas amarelo, arrancava. A circular, o soldado desconhecido recebia a bênção da padroeira da terra que, lá do alto, zelaria para que tudo corresse bem. Conforme o pedido dos crentes que lhe rezavam enquanto acompanhavam a marcha lenta, fumarenta da caminhoneta até desaparecer e os olhos se fixarem, estão na estátua do bispo. Ali, junto ao museu e ao terreiro da estação de um comboio sempre adiado, como a testemunhava a linha aberta até à ponte inútil, esperando uns carris que nunca chegaram. Era a ida, a descida, em curva e contra-curva e curva e contra-curva. Durante 12 longos quilómetros, até o rio fazer a sua aparição e se dar a mudança de margem, deixando o que nunca chegou a existir, uma província, cuja capital seria a cidade. Sonho o projeto visionado por entre as brumas de uma manhã constantemente protelado. Como o tal comboio nas carruagens do qual, puxadas por cavalos de vapor, chegaria o progresso. Ficar à lembrança, como alguns diziam com humor, no fumo das chaminés das padarias de fornos de lenha. As juntas, pachorrentas de bois, continuavam a fazer chiar as rodas de madeira no seu transportar desengonçado que o ferrão da vara do homem fazia por disciplinar. Era a ida, os corpitos balançando quais agulhas de bússolas incertas à mercê dos caprichos de sinuosidade do percurso. O acompanhar curioso crescente das águas do rio, ora correndo ao lado, ora lá embaixo, ora perdendo-se no vale. O enjoo das voltas e do subir e descer daquele carrossel barulhento e imprevisível. Uma sonolência vigilante, refúgio de medos ou reflexo do acordar madrugador. Ou ainda da caminhada matinal por entre pinheiros cheirosos, de feridas expostas, por onde escorria uma seiva branca, resinosa, amparada por pequenos recipientes pegajosos de barro vermelho. Um canto ao outro, evasão de anseios, comandado pelas vozes treinadas em missas domingueiras das mulheres, uma espera vagarosa de andar lento, contido, disfarçado. Ia só no seu desejo, franzino, calado, de nariz esborrachado contra o ouvido frio, parecia quase assustado, os olhos fixos no caudal preguiçoso da aparência imóvel, cuja sorte partilhava naquelas horas. De quando em vez, algo flutuava súbil, mas firme o suficiente para confirmar o destino comum se nenhum obstáculo o contrariasse, se nenhuma elevação se opusesse à força do movimento. Imperava um cada vez maior silêncio, na proporção direta da proximidade. Apenas perturbado pelo ruído da mecânica do motor puxando aquela carcaça pesada recheada de expectativas e cansaços. Ia só e só ficou. Quando as portas se abriram junto ao passeio que bordejava a praia, longa e ventosa, e um cheiro intenso a maresia invadiu o interior envidraçado da caminhoneta, afadigada em muitos anos de serviços múltiplos. Todos correram, precipitados, areal abaixo, de nada valendo os apelos das professoras e contínuas, que assim se viram obrigadas a alargar a passada para controlar a turba barulhenta. Em coro, a várias vozes e status, subiram no ar bis de espanto e gargalhadas. Solitário desceu, espreitou, aventurou-se ao sentir o contacto suave, tão diferente, da areia por entre as tiras das sandálias novas de ir ver o mar. Avançou frouxo, a custo, com andar pesado de passos que libertavam pequenas cascatas de grãos dourados.
Escolheu um caminho afastado do resto do grupo. Com a visão arrasou a imensidão tumultuosa verde-azul. Ouviu o estrondo da onda branca, que para si parecia avançar, vendo desaparecer, quase num ápice, o lençol borbulhante por entre os interstícios daquele chão movediço. Estancou-se. Emoções, diversas e contraditórias, percorreram-lhe o corpito frágil, fazendo-o tremer, como uma espiga de trigo tocada pelo sopro de um vento ligeiro. Não aguentou. Uma massa acastanhada escorreu-lhe pelas pernitas nuas, leitosas. Chorou, contido, com os olhos grandes de assombro, marejados de lágrimas, fixos, no rosto salpicado de gotículas salgadas, sobressaía a boca escancarada. Era aquilo o mar. Turvado por tanto sentimento, os movimentos tolheram-se, fazendo parecer o ponteiro de um qualquer relógio de sol, marcando a hora. Uma onda, maior do que as ondas do mar do norte picado, que ali se erguiam grandes, percorreu o semicírculo à sua volta, se formou. Uma solidariedade muda invadiu tudo. Nem uma palavra se ouviu. Nem um gesto de nojo se esboçou. Nem um riso de escárnio se atreveu. Uma quietude reinou durante tempos, até que uns olhos serenos, comovidos, o afagaram ternamente e se fixarem nos seus, procurando fazê-lo regressar de onde nunca partira, exceto a imaginação. Resistiu à luz intensa do sol, não sabendo se era miragem o que via, se era real a fase luminosa que à sua frente surgira. Despertou o afago de uns dedos delicados, limpando-lhe as lágrimas, que logo se seguraram as suas mãos com confiança. Vem, ouviu. Foram lentamente, caminharam ainda para mais perto do mar, até ao limite da orelha. E ali permaneceram tempos, de mãos enlaçadas, pegados, como só o afeto permite. Obrigado, Lisandro. Eu repito, este conto foi escrito por um antigo aluno da década de 50, Fausto Marsol, Dr. Fausto Marsol, que há pouco tempo fez aqui a apresentação do seu último romance, da sua última obra, e que envia um abraço a todos, diretor da escola, alunos, antigos alunos e restantes intervenientes, porque, como disse, por razões de saúde não pode estar aqui presente. E vamos prosseguir então a nossa atividade dizendo o seguinte: fechados no calor insuportável da frigideira do Tarrafal, encurralados nos exíguos curros do Aljube, torturados nas celas de Caxias, incomunicáveis nos calabouços de Peniche, ou vilipendiados na António Maria Cardoso, nunca os presos políticos deixaram de sonhar com a liberdade, mesmo quando o silêncio era o único direito que o carrasco da PIDE não lhes conseguia proibir de exercer. Porque sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança. E assim nos canta a voz filosofal do Gervásio Pina. Pedra filosofal. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho
um alacre sedento de focinho pontiagudo que fuça através de tudo num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, base, fuste, capitel, arco em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta de alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos, infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arrequim, passarola voadora, para raios locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom televisão, desembarque em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham, e o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Larai, 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 larai. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Gervásio. Estiveste bem, como sempre. O Gervásio Pina acabou de nos cantar uma canção emblemática da resistência à ditadura, ao antigo regime. Mas falta-nos aqui evocar a voz maior desse período da nossa história, Zeca Afonso. E é uma canção de Zeca Afonso que o nosso coro agora vai cantar e para a qual peço a vossa especial atenção. Quando o homem se põe a pensar
Muito obrigado. Eu quero vos dizer que este coro foi formado especialmente para esta cerimónia. Com pouquíssimos dias de ensaio, fizeram-me o especial favor, a mim, de estar aqui, foi um pedido pessoal, e que desde a primeira hora aceitaram o desafio de vir aqui, e ainda bem, porque a Liberdade ficou muito bem cantada com a vossa intervenção. Muito obrigado, muito obrigado. Uma das características da Liberdade é podermos criticar construtivamente, analisar exaustivamente, refletir. E é isso que, com a sua seriedade intelectual, o próximo orador vai fazer. Servindo-se de um livro já editado pelo orador principal de hoje, o Dr. Sarmento. O livro é Fragmentos e Paixões. Um excerto desse livro vai então servir de base para um balanço crítico do que foi a nossa Revolução. Para isso, dou a palavra ao Sr. Professor Fernando Manado. Boa tarde. É um prazer muito grande mesmo, estar aqui neste liceu, onde, sem dúvida nenhuma, passei alguns dos melhores anos da minha vida. E é um prazer muito grande para ler uma página do Dr. Joaquim Sarmento, é precisamente a página 110 do livro Fragmentos de Paixões, não Fragmentos e Paixões, em que ele revela a excelência do seu caráter e também o virtuosismo da sua pena. – 25 de Abril. Pensei que a rosa vermelha que me oferecias tinha o condão de transformar a minha rua, a vizinhança, a álgebra da escola, as cores de violeta triste de jardim em frente, a forma tosca do meu copo de água, o sabor dos licores e a cor das tapeçarias do comendador da vivenda que deitava para a minha água furtada. Pensei que entre o murmúrio do mar e o sol poente escarlate jamais aparecesse o escárnio, a condenação, o som da baioneta, a usura, a traição, a violência, a fila dos deserdados da sorte e das leis. Enganei-me. Abriste-me as portas, mas recusaste partilhar comigo o conforto noturno da lagoa dos teus passatempos. Abriste-me as portas, mas desdenhaste dos meus propósitos de apaziguamento, de redistribuição dos excessos dos teus repastos, desbaratando a busca da justiça e da igualdade. Abriste-me as portas, mas o caminho que dela se alongava estava pejado de lodo, poalha e roedores famélicos, sem que cuidassem devidamente da sua limpeza e vigília. Cedo comecei a desconfiar da rosa vermelha que nessa madrugada me ofereceras. Chamavam-te revolução, mas depressa empalideceste, restaurando alguns demónios do império perdido, acomodando tal ruído das vozes serapintadas de recheio de pacotilha oca. As revoluções, afinal de contas, só existem na magia das crianças. Insisto, contudo, em conservar na bolsa marsupial da minha memória a hora triunfal do teu vestido arco-íris, alumiando por um sorriso gaiato, fresco e ladino, da mensageira das 1001 noites. É para esse momento que a minha se transporta, que a trova dessa madrugada seduz e ilumina quem sonha com um mundo novo. Joaquim Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Em representação da Associação de Antigos Alunos, gostaria que o Sr. Professor fosse o portador desta singela oferta ao nosso orador principal de hoje. Com muito, muito prazer. No alinhamento do programa estava ainda prevista a intervenção de um outro antigo aluno, meu contemporâneo, o professor César Carvalho, mas com certeza por motivos alheios à sua vontade não está. E de maneira que fica assim um pouco encurtado o programa de hoje. Com certeza que a sua intervenção será feita numa outra ocasião. Posto isto, e já que esgotamos as canções, já que esgotamos os intervenientes oradores, eu gostaria apenas de dar agora a oportunidade ao Sr. Dr. José Manuel Martins de dizer algumas palavras alusivas ao ato de hoje. Então, muito obrigado. Nunca ninguém acerta o meu nome e ele é tão fácil. Antes de mais, eu gostaria de saudar os meus companheiros aqui de mesa, o Sr. Presidente do Conselho Geral, Dr. João Paulo Fonseca, o nosso convidado especial, Dr. Joaquim Sarmento, é sempre um prazer estar aqui, antigo aluno, e o Sr. Humberto Costa, em representação da Associação dos Antigos Alunos do Liceu de Lamego. Gostaria também de saudar todos aqueles que interviram nesta cerimónia, a doutora Manuela Baquero, a doutora Hermínia, o doutor Fernando Marado, o doutor Gervásio Pina, a Lisandra também como porta-voz do Fausto Marsol, e depois, virando-me aqui para este lado, todo este grupo de jovens atuais e antigos alunos do Liceu. Enquanto diretor da escola e responsável, eu tenho consciência de que para os nossos alunos, os nossos jovens alunos, que frequentam neste momento a escola, é extremamente difícil falar de algo que para nós que vivemos o 25 de Abril, eu ainda numa idade com pouca consciência, não como o Dr. Joaquim Sarmento, que viveu na plenitude já da sua juventude, portanto, eu passei por aqui, não é, como se costuma dizer, e vivi os momentos pós, onde comecei a tomar consciência mais cedo daquilo que é. Mas para aqueles alunos que neste momento frequentam a escola, falar de algo que aconteceu há 40 anos, ou 41 para ser mais preciso, é extremamente difícil de fazer. E eu acho que trazer os alunos a uma atividade destas, a comemoração dos 41 anos de 25 de Abril, portanto, que marca a Revolução, a passagem à liberdade através de testemunhos, quer vividos, quer por várias manifestações aqui apresentadas, através de textos de poesia, da música, da canção, enfim, penso que a atividade que vocês aqui assistiram permite-vos tomar consciência daquilo que era o antes, mais até o antes, e aquilo que se conquistou. E que eu gostaria aqui de relevar um pouco, enfim, de forma muito modesta, até porque nem estava preparado para vir falar destas coisas, mas ao longo desta última semana tivemos aqui algumas ações na escola, já de comemoração de 25 de Abril. Tivemos aqui a presença, na semana passada,
de um companheiro do Zeca Afonso, que é uma grande referência em termos daquilo que é um dos símbolos da liberdade e das manifestações daquilo que é a nossa liberdade. Tivemos hoje de manhã uma atividade onde se falou também um pouco dessa liberdade, já da forma em que nos é possível fazer escolhas, não é? E hoje, à tarde, tivemos aqui uma série de testemunhos realmente para nos consciencializar dessa mesma liberdade. Fico extremamente grato à Associação dos Antigos Alunos porque conseguiu, penso que pela primeira vez desde que está em funções, juntar no mesmo espaço várias gerações de antigos alunos da escola, uns que saíram o ano passado há 2 anos, há 3, há 4 e alguns há 50. E, portanto, isto é realmente um facto que é marcante na vida da nossa escola. E para aqueles alunos que a estão a frequentar e vão sair daqui a 1 ano, a 2 anos, 3, eu penso que é extremamente importante poderem, enfim, lembrar-se do dia de hoje e dizer que, mais tarde, eu vou voltar à minha escola porque ela foi determinante no meu percurso e vou trazer algo àqueles alunos que estão lá a frequentá-la e dizer quanto é importante a passagem por uma escola, nomeadamente numa escola secundária que já é, como eu disse hoje de manhã, o primeiro momento em que nós fazemos as nossas escolhas. Portanto, aqueles que vão sair, não se esqueçam que é importante mais tarde voltarmos para podermos olhar os mais jovens outra vez, que depois na altura já nos acham balhotes, não é? Como é que costuma dizer, mas que é sempre importante trazer, devolver um pouco daquilo que se levou daqui.